Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cecília Machado, esse é meu canal aqui do YouTube e todo sábado eu venho aqui trazer para vocês aulas de costura criativa. Hoje nós vamos estar fazendo uma lancheira escolar térmica e eu já deixei os materiais cortados para a gente começar essa aula de hoje e as medidas vão estar todas na descrição do vídeo. No decorrer do vídeo eu vou estar falando qual que é o corte para poder a gente conseguir se orientar em qual parte, né, dos cortes, as medidas que nós estamos, mas vai estar tudo aqui na descrição. Então venham comigo. Se vocês não conheciam o canal, estão chegando agora, já se inscreve aí e ativa as notificações para o YouTube avisar vocês sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Tá bom? Vamos lá então? Eu peguei aqui a primeira parte, eu tô usando um material sintético, gramatura 0,8, tá? Esse corte aqui, ele é 21 por 16, vai fazer parte do bolso frontal da nossa lancheira. Eu vou fixar a etiqueta com uma fita dupla face, essa aqui é uma fita da Tec Bond. Ela é uma fita dupla face que tem uma colagem melhor do que aquelas de papelaria de papel. A gente costuma achar em casas de material de construção. Essas fitas, colas da Tec Bond. Aí eu vou passar uma colinha só pra etiqueta fixar bem no local, não ficar torta. E vou usar a régua, uma régua milimetrada de artesanato, pra gente ter um parâmetro aqui de alinhamento para a etiqueta ficar retinha, tá? Eu vou colocar ela 3 centímetros para cima e 3 centímetros para dentro, para a etiqueta ficar no canto inferior, mas também deixar um espaço da margem de costura, tá bom? Então tá aqui, eu fixei a etiqueta no canto inferior aqui da peça e vou passar uma costurinha aqui na etiqueta só para firmar ela, para ela não sair do lugar. Então a primeira parte que a gente vai fazer dessa peça vai ser o arremate desligado, o bolso frontal, tá? Terão outros detalhes nessa peça. Aí eu tô aqui fazendo uma costura para fixar a etiqueta na peça. Uma costurinha bem devagar, com cuidado. Porque é uma costura pequena esse espaço. Então tá aí, já fixei a etiqueta, passei uma costurinha em toda a volta. Essa etiqueta aqui, ela já vem a marcação do lugar da gente passar a costura, nem todas vêm. As que não vêm, dá pra poder a gente tá colocando costurinha só nas laterais, mas no caso dessa aqui, é por toda a volta, tá bom? É bom vocês colocarem etiqueta da identidade à peça de vocês. Agora a gente vai para outro detalhe aqui dessa peça, do bolso frontal, que vai ser uma aplicação de pérolas com balancinho. Hoje é a primeira vez que a gente vai estar fazendo uma peça com balancinho aqui no canal. E eu vou estar aplicando as pérolas. Eu já tinha regulado o balancinho, mas deixa eu conferir essa regulagem. Eu peguei um outro retalho desse tecido que já foi utilizado para testar. Mesmo a gente regulando o balancinho, é bom sempre testar se tá certinho antes de partir pro tecido principal da peça. Porque se tiver algum ajuste ainda para fazer, a gente já regula e não tem perigo de danificar esse tecido principal, tá bom? Então tá certinho, aqui eu fiz o teste, eu apliquei, fica o rebite atrás e a pérola fica aplicadinha aqui, não arranca, a gente pode puxar, essa pérola não solta e dá um acabamento bacana, um detalhe na peça. Então agora eu vou estar colocando pérola nesse bolso frontal dessa peça
Aí eu vou colocar aqui, ó, uma pérola com vocês e vou terminar de aplicar e já apareço pra vocês com as aplicações todas feitas. Prontinho, tá aqui. Aí eu terminei de aplicar as pérolas nesse bolso principal. Agora nós vamos arredondar os cantos da peça para poder começar a fazer a montagem dela. Antes disso, a gente já vai fazer uma aplicação de uma alça na parte de trás aqui dela. Vou separar aqui esse material. Eu vou colocar o que? Uns 4 centímetros, 4,5 tá bom, pra baixo. 4 centímetros pra baixo. Vai ficar um tanto bom. Então, 4 centímetros pra baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou fixar a alça aqui, nessa parte, que é um corte de 21 por 21. Aí, pra não sair do lugar, pra ficar bem alinhadinho, eu estou prendendo aqui com clipes e usei a régua de suporte pra gente colocar isso aqui bem retinho, bem alinhado. Deixa eu passar vocês aqui pra máquina. E vou passar uma costura na beiradinha pra fixar essa alça aqui na peça. Arremate. Desligar remate inicial. Porque eu não arrematei no início, mas é bom arrematar. Deixa eu voltar aqui. Agora a linha soltou. Deixa eu organizar, passar essa linha novamente. E a gente já continua essa fixação. Essa alça aqui atrás é a alça que a gente vai poder encaixar a lancheira na mochila. A mochila de rodinha tem aquela parte que a gente puxa ela pra puxar, né, ela pela rodinha. Aí refila aqui, tira esse excesso, tá bom? Tirar por trás pra cortar retinho, né? Pra não ter perigo de cortar torto. Porque a peça foi toda cortada na base de corte, com cortador circular, pra poder ela ficar retinha. Porque o corte é que vai determinar o acabamento da nossa peça. Corte bem feito. Eu vou dar uma folga mínima aqui nesse... Deixa eu voltar aqui pra costurar ela desde o início. Cortar o excesso. Pronto. Deixa eu virar vocês aqui pra mim. Então, tá aqui, ó, um corte do material principal de 21 por 21. Quantos centímetros pra baixo? 4 centímetros pra baixo. A gente colocou uma alça, tá? Que aqui vai ser um encaixe da mochila de rodinha, que tem aquela alça que a gente puxa, né? A mochila de rodinha. E aí, já tá aqui, a gente adiantou esse passo. Agora a gente vai arredondar os cantos dessa peça. É uma peça de canal de zíper e fole, essa lancheira. E a gente pode usar aqui para arredondar ou uma régua de cantos e curvas. Deixa eu colocar aqui para enxergar melhor, para dar o foco. Então eu tenho essa régua de cantos e curvas, ou então um cone de linha, ela faz o mesmo canto. A régua é um facilitador, ela ajuda muito a gente a fazer a peça. Mas o cone de linha, se eu encaixo ele aqui, escorregou, tá vendo? Ele faz o mesmo ângulo que essa régua. Então, deixa eu abaixar vocês aqui novamente. Então, o que que eu vou fazer? Arredondar os 4 cantos. Então, ou você chega e engata aqui, ó, o cone no cantinho. Eu vou fazer
a marcação no lado avesso pra gente marcar com caneta. Então, você chega aqui, ó, encaixa, tá vendo? E faz a marcação aqui de caneta, do cantinho, que nós vamos fazer isso aqui nos 4 cantos desse corte de 21 por 21, do material principal que nós colocamos essa alça na parte de trás. Só que eu vou utilizar a régua que eu acho melhor para eu enxergar aqui para estar encaixando. Ela faz o mesmo ângulo. Se eu encaixar a régua aqui, ó, ela dá o mesmo ângulo. Eu vou só acertar que dá uma diferencinha pouca, tá? Em todos os cantos. Os 4 cantos dela aqui, a gente risca. E no bolso que nós fizemos, e tem essa outra parte aqui, que é um corte de 21, que a largura é igual em todos, 21 por 6. Eu já tinha marcado aqui nesse 21 por 6, só no lado de cima, embaixo não. E o bolso, só no lado de baixo, a gente vai fazer essa marcação. Aí, como a marcação é igual, eu vou estar cortando aqui. Tá vendo? Aí eu marquei e arredondou o cantinho. É uma pontinha de nada, só pra gente conseguir fazer essa peça com o acabamento de canal de zíper e fole, que é um acabamento muito bonito. De abertura para essa peça. Aí, vou cortar aqui o cantinho do mesmo jeito. Na verdade, esse aqui, o ideal era que fosse cortado depois. Mas agora eu já cortei. Qualquer coisa a gente ajusta depois essa parte. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou juntar um com o outro, porque como eu apliquei as pérolas primeiro, já não dá mais pra eu apoiar o cone de linha. Deixa eu ver se o cone de linha apoia aqui. Que a régua já não apoia mais. O cone de linha apoia, mas aí dá uma diferencinha. É melhor eu fazer dessa maneira mesmo. Aqui, ó, eu encaixo o cantinho de uma na outra, aí eu consigo fazer esse corte. Igual. Fazer dos dois lados a mesma coisa. Então, tá aí todos os cantinhos cortados, tá? Que esse aqui vai ser o espelho da frente da lancheira. Então, ele fica reto aqui, porque é onde nós vamos passar o zíper, com o canto arredondado tanto em cima quanto embaixo. E essa aqui é a parte do fundo, que fica arredondada embaixo. Vamos lá, então? Agora a gente vai pegar um zíper, e o zíper ele tem que passar um pouco da beiradinha aqui dos dois lados. Passa de um lado, passa do outro um pouquinho. Essa peça tem 21 de largura, esse zíper aqui ficou com 26 centímetros, para vocês terem ideia do tamanho do zíper que vai utilizar aqui nessa peça. Então, sobrando um pouquinho, deixa eu virar vocês aqui mais para a máquina. Sempre com retrocesso no início e no final. Uma costura de beiradinha aqui, só pra gente firmar esse zíper na peça.
E agora o forro bagum, a frente do bagum, que é o lado liso, que o bagum tem um lado que tem uma trama e tem o lado liso. Então, a frente do bagum, que é o lado liso, olhando para frente do material, e vamos passar outra costura aqui. Só que essa costura, ela já vai ser mais próxima do dentinho do zíper, tá? Sempre que vocês acharem necessário, pode estar colocando clipes para poder ajudar no alinhamento da peça, para ela ficar tudo certinho, bem retinho. Pra gente ter um melhor acabamento nas peças. Aí agora a gente vira e rebate uma costura aqui. Fazendo com que o forro e o tecido principal fiquem firmes para baixo, para não atrapalhar a passagem do cursor na abertura desse zíper. Então tá aqui, eu rebati as costas dele, ficou tudo para baixo e o canal do zíper aqui ficou livre pro cursor passar. Agora a gente vai colocar a frente desse outro lado menor, olhando para frente do tecido principal, o da largura de 6 centímetros, tá bom? Com essa curvatura para baixo. Aí, como eu falei aquela hora, prende o clips para poder esse material ficar bem alinhadinho. Com o zíper. Um pouquinho. Aí tá presa aqui essa parte. Aí nós vamos pegar um outro pedaço de bagum de 21 por... Eu tenho que confirmar essa medida, mas parece que o 18 vai dar. Porque agora, deixa eu ver. Não vai ser 18, porque aqui tá sobrando um pouquinho. Mas é só refilar essa peça, porque ela tem que dar a mesma medida daqui pra gente virar assim. Eu vou firmar esse bagum, vai dar uns 17,5 mais ou menos, porque depende desse pezinho de máquina aqui no zíper, viradinho. Aqui eu tinha cortado 21 por 18, mas eu vou acertar já essa medida, porque ele tem que ficar no mesmo tamanho que essa parte aqui. Ele ficar maior um pouquinho não vai atrapalhar também não, que é uma medida mais exata pra gente tirar. Não vou cortar, vou deixar assim. Então, agora como que a gente vai colocar o bagum de frente pro bagum? Aqui na parte de trás, tá? E agora essa costura que vai firmar esse bagum é mais próxima ao dente do zíper. Só que agora na hora de rebater, no outro a gente puxa os dois, né? Que normalmente puxa o tecido principal e o forro para rebater. Nesse caso a gente não vai puxar. A gente vai puxar somente o tecido principal para fora. Então tá aqui a frente. E vamos colocar, deixa eu ver aqui o tamanho, se deu certo ou se eu vou ter que fazer, vai ter que diminuir.
diminuir pouca coisa aqui desse tamanho de corte que a gente tinha feito, só para acertar esse tamanho aqui do tecido principal. E aí eu vou ter que ajustar também o arredondado aqui da borda. É pouquíssima coisa que deu de diferença aqui de milímetros. Deixa eu ver aqui de que lado fica melhor a gente tá fazendo esse acerto. Então tá aqui, eu prendi com clips para poder eu fazer esse alinhamento. Aí eu risquei com a caneta onde estava sobrando e refilei, cortei o excesso para a peça ficar tanto a frente quanto o fundo com o mesmo tamanho aqui, mesmo alinhamento. Essa bordinha a gente vai tirar depois. Eu fiz isso aqui só pra gente refilar, porque pode dar uma diferencinha dependendo da sua largura do pé de máquina, tá? Então eu já deixei uma medida um pouco maior pra ficar mais fácil aí pra vocês. Eu passei aqui o cursor também do zíper. E agora a gente vai pra parte do bolso interno da peça, que esse bolso aqui é externo do tecido principal. Pro bolso interno, eu vou utilizar aqui uma telinha vôlei, 21 de largura, que é sempre o padrão da largura da peça, por 14, e um viés de boneon, que é conhecido também como viés industrial. Então, na largura de 21, eu vou estar passando aqui o viés para dar acabamento na parte de cima dessa peça. A gente dobra ele, ele já tem a marcação da dobra dele feita. Tá aí. Tá costurado o acabamento aqui do bolso interno. E eu vou fixar esse bolso no forro interno da peça, que é a medida de 21 por 21 no bagum. Então, como ele é um quadrado, né, qualquer lado que a gente colocar, tá certo. E a gente vai fixar aqui e passar uma costura em toda a volta, deixando a abertura do bolso. Uma costura de segurança na beiradinha, só pra gente firmar essa tela aqui dentro. Dessa peça, esse bolso interno. Saindo aqui. Então tá aqui, a gente fez um bolso interno, que vai ser o bolso do forro aqui desse bolso principal. Agora a gente vai colocar a manta térmica, que ela é conhecida também como Etaflor. Então, vou voltar vocês aqui. Como essa daqui é uma lancheira térmica escolar, vai um lanche na hora que a criança vai para a escola e demora para a hora do recreio, é bom que a gente coloque essa manta térmica, que é para conservar o lanche por mais tempo. Essa manta a gente coloca ao lado do alumínio, que é o lado espelhado, porque ela tem um lado que lembra um isopor, só que transparente. E tem o lado laminado. O lado laminado vai ser a parte interna da peça. Então, ela vai ficar olhando para frente do forro, vai fazer esse sanduíche aqui. Vai ter o tecido principal, o fundo dele olhando para o fundo da manta e o fundo do forro olhando para a manta. Porque a gente vai fazer um forro, um acabamento mais bonito aqui nessa peça. Para ficar branquinha ao invés de aparecer essa manta aqui. E a gente tem que alinhar tudo isso e passar uma costura de segurança ao redor de toda essa peça. Então a gente já vai fixar
com os grampinhos aqui, os clipes. Pra ficar tudo alinhadinho. E a gente passar uma costura de segurança por toda a volta dessa peça. Tá tudo alinhadinho aqui, ó. O forro tem que fazer esse alinhamento. O forro do bagum com a manta com o tecido principal. Ele muito pra cima ali. E vai ajeitando, vai alinhando a peça pra ficar certinho. E a gente tem que observar também a posição, tá? Que aqui a peça em pé, com a frente dela, né, com o zíper. E a parte de trás também ela em pé, tá vendo? Ela em pé aqui e ela em pé aqui é a abertura do bolso. Então tem que observar isso aqui na hora de fazer a junção dessas peças, tá bom? Vou voltar vocês aqui pra máquina pra gente passar uma costura em toda a volta. Pra prender isso aqui. Como essa costura tá indo uma camada de sintético, o forro não agrega muita camada, que é o bagum, né? Mas tem o forro e tem o etaflon quando ele costura, ele agrega uma certa camada aqui. Então é uma peça que tem que ser costurada com agulha 18. Costura na borda, uma costurinha de segurança. O que é costura de segurança? É uma costura que a gente só vai fixar o material aqui, porque a gente ainda não tá fazendo o fechamento dessa peça. Então tá aí. Aqui embaixo, ó, o forro. A gente tem que conferir o fundo aqui da peça, se o forro prendeu certinho. Meu forro escorregou um pouquinho. Eu vou passar a costura aqui novamente pra prender esse forro. Aí, agora prendeu. Então tá aqui. A gente uniu todas essas partes. A gente já tem o zíper aqui pro bolso frontal. Vou deixar ele aqui no meio. E eu vou refilar todos esses excessos, tá? A gente já pode refilar, que já passou essa costurinha. Por que que eu não falo pra fazer essa curva antes nem do bagum, nem da manta? Pra não ter perigo de dar uma diferencinha na hora de encaixar a peça. Fica mais fácil se a gente deixa pra encaixar aqui depois. A gente refila qualquer excesso, que às vezes o bagum dá uma esticadinha, a manta pode dar uma esticadinha. Então, aqui a gente tira os excessos. Tá aí o nosso espelho principal da peça. Todo refilado, todas as bordas. E a gente vai fazer agora a mesma coisa no espelho do fundo. Esse é o espelho da frente, que tem os detalhes, né? Que a gente já trabalhou com todos os detalhes dessa peça. O bolso interno, o bolso externo, as pérolas do bolso externo. E agora a gente vai fazer a mesma junção de camadas aqui de tecido no fundo.
Agora o fundo, como todos são a mesma medida, 21 por 21, não tem importância o lado das partes, tá bom? Que a gente vai fazer o mesmo sanduíche. O fundo aqui, o fundo dele, o lado principal, o lado do fundo. Olhando pro fundo do Etaflon. E o Etaflon vai olhar pro fundo do bagum. Então, nós vamos fazer esse mesmo sanduíche aqui de material. Aí tá aqui. Vou fixar novamente com os clipes para essas partes ficarem bem alinhadinhas, pra gente passar novamente a costura de segurança, que é uma costura bem na beiradinha. Pra gente prender essa peça. Então tá aí, o mesmo sanduichinho aqui a parte de trás. E a gente vai passar uma costura de segurança aqui por toda a volta da peça novamente. Curva a gente vai, costura um pouquinho, levanta o pezinho, costura um pouquinho, levanta o pezinho, que é pra esse canto, essa costura do canto arredondada ficar bem bonita. O material tá querendo andar um pouquinho. Eu tenho que voltar ele aqui, porque ele tá escorregando. Então tá aqui o mesmo que a gente fez nessa parte, que foi o espelho da frente. A gente fez no espelho do fundo da lancheira a junção do tecido principal com a manta aqui no meio e o forro bagum na peça, tá bom? A mesma coisa que a gente fez em um, fez no outro, e tá o espelho principal da frente e do fundo prontos, passada a costurinha de segurança ao redor. Agora a gente vai fazer a junção da manta Etaflon na parte do canal do zíper e do fole, tá? Eu já passei aqui na do fole, fiz o mesmo procedimento, só que sem o forro, só o tecido principal e a manta. E passei uma costurinha por toda a volta, só refilar a sobrinha aqui, e passei uma costurinha por toda a volta para juntar a manta com o tecido principal. A parte do folho é maior, então eu já adiantei um pouco aqui. Então, o fundo da manta olhando pro fundo do tecido principal. E a gente passa a costura em toda a volta para unir esse material. Que esse aqui é o canal do zíper. Já vou passar para vocês o que é a medida aqui do canal do zíper. Lembrando que eu tô passando para vocês uma medida com sobra, porque pode dar uma diferença aí no pezinho de máquina, cada um. Esse daqui eu fiz o canal do zíper de 11 por 70. 11 por 70 é o meu canal do zíper. Aqui tem uma sobrinha da manta, a manta dá uma escorregadinha. Por isso que é bom a gente já colocar ela primeiro. Refilando aqui umas sobrinhas. E agora a gente vai colocar o zíper no canal do zíper, né? Lembrando que o zíper é sempre sobrando uma pontinha para cada lado. Então sobra um pouquinho. Tirei o zíper.
E a gente vai colocar o zíper, a frente do zíper é esse lado que tem os dentinhos, que o lado de trás é liso. Então, a frente do zíper olhando para a frente do material, sobrando uma pontinha para fora. Aí a gente vem aqui na máquina, retrocesso no início e no final. Aí o zíper a gente aplica na extensão maior, a extensão de 70 centímetros. O zíper sempre alinhadinho, a beiradinha aqui do zíper com a beiradinha do material, tá vendo? E tá aí. Tá aqui, ó, a parte da extensão maior, o zíper aqui na beiradinha. Agora a gente vai colocar o bagum, o forro, nessa extensão. Então, como que vai ser? A frente do bagum, que é o lado liso, olhando pra frente do material e passar uma costura aqui em toda essa lateral. Então, eu vou fixar novamente com o clipe, porque o bagum é um material que estica, escorrega. Então, a gente sempre fixa para poder ter um melhor acabamento na peça. Porque esse alinhamento é o que faz a peça ficar com um aspecto visual bonito, bem acabada. Então, tá aí. Aí essa segunda costura, ela é mais próxima aos dentinhos do zíper, tá? Aí eu vou sentindo aqui onde que tá meu dentinho do zíper. Pra deixar ele o mais próximo aqui do pezinho da máquina. E sempre alinhando aqui a borda do material, a beiradinha do material principal com a beiradinha do forro. Então tá aí. E agora a gente vai virar e rebater uma costura aqui, puxando todo esse material para um lado e o zíper para o outro. Vamos rebater essa costura. E a manta térmica, né, já tá aqui colocada. Então, essa peça é toda confeccionada com a manta térmica. Pronto, e a gente rebateu a peça por toda a extensão, separando aqui o zíper. Agora a gente vai passar 2 cursores. Como é uma peça que a extensão dela é muito grande, a gente vai colocar 2 cursores, um de cada lado. Coloquei de um lado, agora do outro. Cursor, gente, é prática. Primeira vez que eu coloquei cursor foi uma luta para encaixar. Tem vez que o cursor
parece que ele é um pouco menor do que o zíper, aí a gente corta um pouquinho a beiradinha, mas depois a gente vai pegar na prática e já vai colocando sem precisar fazer o corte. Então tá aqui 2 cursores nessa peça, na parte que é maior. E agora a medida do fole, que eu cortei o fole com 16 centímetros. Eu vou colocar aqui o fole olhando pra frente do material. O fole foi cortado 16 por 12, tá? 1 centímetro aqui a mais do material. E a gente vai colocar ele alinhado aqui com essa borda. A frente do fole olhando pra frente do material. Vou colocar o clips novamente, que esse material escorrega. A gente sempre coloca o clips para a peça ficar bem alinhadinha, principalmente quando a gente está utilizando um material que escorrega, porque o tecido vai andando conforme a máquina faz a pressão. O calcador da máquina vai fazendo a pressão no material e às vezes esse material anda, sai do lugar. Então aqui é uma costura de beiradinha. Para fixar esse material. Então foi a frente do material principal olhando para frente do principal. E agora o forro. Cadê meu corte do forro? Achando, vai ser mais fácil cortar o outro. Aqui, achei. Tinha caído no chão. Agora o forro olhando pro forro, tá? E aqui a gente puxa o forro, puxa o material principal e passa outra costura rebatendo. Tá rebatido aqui. Agora a gente vai colocar o vivo na peça. Para colocar o vivo, a gente vai pegar um pedacinho do material principal. Aqui deu 3,5 centímetros, de 3 a 4 centímetros. Vamos achar o meio da peça. Dá um pique aqui. É um piquezinho de nada, só pra gente marcar o meio da peça. Nem chegou na costura esse pique. E a gente vai colocar aqui esse pedacinho. Tira aí uns 4 centímetros por 8, mais ou menos, que dá certo. Nos dois. Esse pique, esse vivo, a gente sempre coloca o acabamento dele pra baixo, tá? Então,
A parte de baixo dessa peça é aqui, que é o inverso da alça que a gente colocou, né? E dessa daqui, a parte de baixo é aqui o lado da etiqueta. Então, eu coloquei esse tirantezinho nos dois. Vou trocar aqui o meu calcador, mas só na hora do outro acabamento. E a gente vai vir colocando o vivo, sempre acompanhando a beiradinha do material. A beiradinha do vivo com a beiradinha do material. O dedo da gente encaixa aqui para poder posicionar o vivo. Esse vivo é uma costura de beiradinha. Pra colocar ele no lugar, tá? Vivo é jeito. Costura primeiro aqui sempre, uma beiradinha com cuidado nas curvas. Apoia com a mão de dentro. Com a mão de dentro a gente posiciona. E com a de fora a gente alinha com a beiradinha aqui do material. Aí, quando o vivo tá chegando aqui no final, a gente alinha aqui um com o outro, tá vendo? E corta. E abaixa esse tirante. Tá aí. A gente colocou o vivo na peça. Refila o excesso. Então, o espelho da frente tá colocado vivo. Vamos fazer a mesma coisa no espelho do fundo. Começa mais ou menos aqui no meio do tirante. Deixa eu tentar chegar vocês mais perto um pouquinho aqui, para enxergar melhor. Fiz besteira. Pisei aqui no pedal da máquina sem querer e iniciei a costura. Então, vamos lá. O vivo na parte do espelho do fundo da nossa lancheira. Do mesmo jeito, o vivo na beiradinha do material. Com a mão de dentro a gente posiciona. Com a mão de fora a gente vai virando e alinhando. O vivo com a borda do material. É uma peça pequena, a gente passa esse vivo nela rápido.
escorregou aqui. Se escorregou, gente, saiu do lugar, descostura, volta. Não dá ruim só pra vocês aí não, dá ruim pra mim também. Então a gente vai mostrando até quando acontece essas coisas, como que vocês vão fazer. Volta lá atrás, continua da onde parou. Agora tá dando certo. Então vamos lá, segue, fazendo a curva aqui. E novamente, engatou o vivo aqui, corta, ainda cortei um pouquinho maior. Toma cuidado para não cortar um pedaço do dedo, né? Aí. Então tá aqui. Refila esse excesso desse tirantezinho que a gente colocou. Então tá aqui os dois espelhos, espelho da frente, espelho do fundo, passado vivo. E a gente vai começar a fazer o fechamento da peça. Já tá quase terminando. A gente vai novamente achar o meio dessa peça, porque é sempre o meio que vai dar o posicionamento dela pra gente. Então, marca o meio, dá um pique. Marca o meio. E aqui, a medida do fole, que é a medida padrão da gente. Eu vou achar o meio dela, considerando a margem de costura aqui, né, que a gente tem que deixar fora. E a gente vai clipar tudo agora. Clipa tudo pra gente achar a medida que vai ficar essa peça. Então, eu vou pegar aqui o meio do meu fole com o meio do meu espelho. E a gente vem clipando por toda a volta pra achar esse tamanho aqui da peça. A gente clipa como se estivesse costurando. Vai clipando aí por toda a volta. Então tem que tomar cuidado para não esticar esse zíper, não tensionar, porque de um lado a gente vai costurar o zíper, do outro a gente vai costurar o material sintético e o sintético não vai esticar. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso aí. Não esticar esse zíper. Clipei tudo, tá aqui. Agora a gente vai ter que medir. Aqui, ó, passar um pouquinho do que é a margem de costura e cortar o excesso pra gente fazer o fechamento dessa peça. Então, deixa eu clipar aqui mais próximo. E eu vou marcar aqui mais ou menos o que é o meu pezinho de máquina.
Marquei aqui, ó, a medida de um pezinho de máquina para passar aqui. Solta a peça. Agora eu vou cortar esse excesso. Cortar esse excesso alinhado aqui, retinho. Alinha aqui embaixo, pro corte ficar reto. Então, aí você vai conferir, porque cada máquina tem uma largura diferente de pezinho de máquina. E o que a gente vai fazer? Vai pegar a frente do fole olhando para frente do material e passar uma costura aqui na borda. Novamente eu vou prender com clipes para esse material não escorregar. Agora, a frente do forro, olhando para frente do forro, o que a gente vai fazer? Enrola tudo aqui para ele chegar do outro lado. Vai ficar um rolinho aqui dentro pra gente conseguir chegar do outro lado da peça. Eu vou clipar também porque o próprio rolinho ele puxa de volta esse material. Tá? Então tá aqui. Aí eu tiro aqui esse material e desviro essa peça. Desviro esse folho aqui embaixo, tá vendo? Peça desvirada. Agora a gente vai passar uma costurinha fixando aqui e aqui do folho. E rebatendo essa volta aqui que a gente desvirou. Vou colocar ele assim, fica melhor para rebater. Peraí, a linha não soltou não. Então tá aí, ficou rebatido dos dois lados. A gente fez o canal do zíper e do fole. E agora a gente passa uma costura por toda a volta dessa peça, unindo esse material. Ainda não é por toda a volta, na verdade. A gente vai unir aqui o fole. Então o fole já tá fechadinho. Agora na parte do zíper a gente tem um outro detalhe para fazer, que é colocar uma alça de mão em cima nessa peça. Então o que a gente vai fazer? Marcar o meio. A gente marca o meio, eu juntei aqui o fole, a costura do rebatido do fole com a costura do fole e achar os dois meios, tanto em cima quanto embaixo da peça. Zíper a gente não dá pique. Então, achado esse meio, o que eu vou fazer? Vamos colocar uma alça de mão de uma maneira que fique confortável para pegar aqui dentro. Então, para não desfiar, a gente queima aqui a borda da alça. Aí a gente dobra ela pra dentro. Vamos fazer a marcação primeiro, né?
Porque aqui, na hora de costurar, a gente vai separar para a costura não aparecer do lado de dentro do forro. A gente vai marcar por fora, vai puxar aqui pro lado para poder costurar e a costura ficar aqui dentro. Não tinha como fazer isso antes, porque a gente não sabia qual ia ser a medida final da peça. Pode dar uma diferencinha aí no pezinho de máquina. Vamos deixar uma abertura de mais ou menos uns 12 centímetros. Então, do meio da peça, aqui com a régua, a gente vai achar aqui, ó, 6 centímetros para um lado e 6 centímetros para o outro. E como essa peça tinha 11, mas perdeu 1 centímetro de costura ali em cima, a gente coloca aqui 5 centímetros do meio. Então, 6 pra cá. Vou marcar aqui. E 5, 6 pra cá, vou marcar aqui pra dentro. Eu marquei com caneta mesmo. Então, tá aqui, ó, 5 centímetros pra baixo, 6 para um lado e 6 para o outro, totalizando 12 centímetros que cabe a mão de um adulto tranquilo aqui dentro desse espaço. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui para colocar a alça nessa posição e fazer uma costura de um quadradinho e um X no meio. Para ficar igual dos dois lados, vamos fazer a marcação 3 centímetros para dentro. Para ele não soltar, vamos colocar aqui uma cola dupla face, cola Tec Bond, na alça, porque a posição da bolsa, da lancheira, pra gente finalizar essa alça aqui, é melhor a gente colocar alguma coisa que nos facilite, né, a marcar e não soltar. Então, deixa eu marcar aqui 3 centímetros pra dentro. Três centímetros. Aí, a gente vê mais ou menos aqui quanto que quer deixar de espaço para poder cortar o excesso com mais 3 centímetros. Então, tá aqui, eu fixei para mostrar para vocês só com uma colinha dupla face naquela marcação, deixando uma abertura aqui pra gente segurar a alça de mão. Tá só com a cola, eu vou puxar o forro para trás para poder encaixar aqui na máquina para poder costurar. Porque como ficou uma posição mais difícil da gente mexer, aí eu achei melhor fixar com a cola dupla face. E aqui é bem estreitinho, só para fixar essa alça de mão de um lado e agora do outro, pra gente ter aí uma abertura. Fiz onde não devia aqui, pra gente ter uma abertura aqui nessa peça. Tá aí, a alça tá costurada, tá fixada aqui na peça. Como a gente marcou o meio, a gente sabe que ela está centralizada onde a gente precisa que ela esteja. Então agora eu vou costurar,
por toda a volta, fixando esse material. Aqui, o principal no fogo, para não ficar solto. Refilar essa beiradinha. Então tá aí. Agora a gente vai clipar tudo novamente. Que a gente já tinha marcado o meio aqui, né? Então, o meio, nós temos que observar agora o lado do zíper, tá? Então, eu vou pegar o lado do fundo e o lado que não tem zíper na peça. Vou pegar o meio do fole com o meio da peça. E clipar tudo pra gente vir costurando, unindo essa peça aqui. E agora é pra dar certo, né? Porque a gente mediu, clipou antes. A gente vem encaixando tudo aqui e clipando para fazer já o fechamento da peça. Vou ajeitar aqui, que ele ficou mais folgado por um lado. Daí vai fazendo esse alinhamento da peça, vai ajustando para poder ela não ficar puxando de nenhum lado. Não esticar o material, que aí ele se encaixa direitinho. Então tá aqui, eu clipei todo o fundo aqui dela, observando, né? O lado de cima ficou pra cima, o fole aqui, que é a parte que é para o zíper na abertura. E a gente vai costurar agora esse fole canal de zíper no tecido principal. Só que agora a gente vai costurar o mais próximo do vivo, dessa voltinha do vivo aqui, ó. A primeira costura para fixar o vivo, a gente passou ela mais na beiradinha, mais na borda. Agora ela tem que vir mais perto aqui desse redondinho. Então eu vou mudar o calcador aqui da máquina, colocar um calcador de vivo, porque o calcador de vivo ele posiciona essa costura mais perto. O calcador de vivo de Teflon, ele tem aqui, a luz tá estourando, mas ele tem a volta, aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Essa é a parte que o vivo vai encaixar pra gente tá fazendo essa costura. E esse calcador é de Teflon, porque o nosso material sintético e o bagum, se usar o vivo de metal, ele vai prender no material e não vai escorregar. Aí a costura não anda da forma que deveria aqui no ponto da máquina. Então a gente já começa aqui, sentindo que o vivo ficou bem encaixadinho. Deixa eu
encaixando certinho. Deixa eu colocar mais prendedores aqui na borda, para dar mais segurança nessa costura aqui da borda da peça. Agora a gente vai passar uma costura em toda a volta, fechando essa peça. E sentindo sempre que onde que tá o vivo. Para fazer o fechamento da peça. Vai ajeitando aí o material. Aí a gente sempre vai dobrando aqui para dentro o material, para poder ir costurando esse fechamento do vivo com o nosso canal de zíper e folha. Muito cuidado aqui na borda. E aqui a gente vai com mais cuidado, mais devagarzinho, porque tem que ir sentindo o vivo para poder fazer nessa costura, para ele não ficar fora do lugar, para não dar ruim aí no fechamento dessa peça. Então tá aí, a gente fechou aqui essa peça e a gente vai fazer a mesma coisa, clipar o lado principal aqui dentro desse tecido. Deixa eu beber uma água aqui. Então tá dando pra entender? Se você tem alguma dúvida aí, pode estar perguntando aqui nos comentários, que eu respondo vocês caso tenha alguma dúvida. E aqui já dá pra ver o encaixe que tá ficando, ó. O vivo, o cantinho dele todinho, na hora que a gente for desvirar essa peça, tá? É uma peça que fica bem estruturada. E porque ela tem camada de etaflon, além do tecido principal. Então ela fica com bastante camada. Aqui eu vou refilar os excessos, que é pra gente passar o viés. Vamos encaixar agora o tecido principal, o espelho da frente aqui, o fundo dele, que é onde a gente vai marcar o meio de novo. Cadê? Já tava marcado o meio. A gente achou o meio dele aqui com o meio do fole, tá? Então, o fole, que é o fundo, olhando pro fundo aqui desse espelho.
E a gente vai unir o meio com o meio, pique com pique. Pique com pique aqui e vem prendendo por toda a borda esse espelho aqui nessa peça. Eu não vou passar o viés aqui com vocês do acabamento todo, mas eu vou iniciar para ver como é que passa, para não ficar um vídeo muito longo, né? Que essa é uma peça mais demorada de fazer. Eu tô fazendo ela devagarzinho aqui com vocês para mostrar, porque a gente tem que ir ensinando, falando como que faz, então demora bem mais do que se eu tivesse só fazendo a peça sem falar para vocês. Então, se você tá gostando, tá achando bacana essa peça que a gente tá fazendo hoje, já deixa seu like aí, pro YouTube entender que esse vídeo é relevante, que é bacana, que vocês estão gostando. E mostra esse vídeo para outras pessoas, compartilha, para que mais pessoas possam ver um vídeo desse, uma aula gratuita para vocês. Agora aqui no canal do Zíper já vai ficar bem mais fácil da gente sentir o vivo para fazer essa costura, porque o zíper é uma camada mais fina, né? Do que do outro lado, que era uma camada mais grossa. Então tá aí, limpei tudo novamente e vamos costurar esse lado. Eu vou começar aqui por baixo. Tirar o clipe aqui do meio da peça. E costurar pelo lado do fole. Cadê o fole? Tá aqui. Vamos começar pelo fole. Deixa eu abaixar vocês aqui novamente. Pra ver melhor. Aqui ainda tá mais grossa essa camada. Cuidado aqui nas curvas para passar esse zíper. E pro zíper não enrugar, porque se ele enrugar, ele não vai ficar com acabamento bonito, tá? Então a gente coloca aqui a beiradinha do zíper com a beiradinha do material. E sempre alinhando e sentindo onde que tá o vivo para poder fazer o fechamento dessa peça, para ficar aí bem bonito, um acabamento bacana, tá? Então vamos terminar aqui por toda a volta e eu já volto com vocês. Então tá aí, eu passei aqui no lado do zíper a costura por toda a volta. Vocês acompanharam na primeira parte, né? Aí eu já finalizei aqui o da segunda. Eu não vou passar aqui com vocês para o vídeo não ficar muito extenso, mas aqui a gente vai pegar o viés, tá? Aí coloca aqui para dar acabamento na peça, porque ao invés dela ficar assim, com essa borda das costuras aparecendo, a gente vem, coloca o viés aqui e passa uma costurinha sobre o viés, aí. E aí vai ficar só a costura do viés tampando tudo isso aqui
que iria estar aparecendo, tá vendo? Mas já vamos aqui finalizar a peça, desvirar, vou mostrar pra vocês, depois eu vou passar esse viés, tá? Não tem segredo pra passar o viés. Agora a gente desvira a peça, abre o zíper. E desvira, empurrando aí os cantinhos. Dessa peça. Que o viés vai dar acabamento aqui nesse formato pra gente. Aí aqui tudo vai moldando, vai encaixando. Aí a gente faz uma leve massagem aqui na peça, pra poder ela ir assentando tudo aqui. Pra peça ficar com o formato certinho. E tá pronta a nossa peça, aqui depois de desvirada. A alça, pra gente segurar ela por cima. Aqui a outra alça que a gente colocou no fundo. Vou pegar aqui a mochila da minha filha pra mostrar pra vocês, que é esse aqui que eu tava falando, ó. Que aí aqui, essa alça, ela encaixa aqui pra ficar mais fácil pra criança transportar a lancheira em cima da mochila. E tá aí encaixadinha, deixa eu tirar aqui pra gente ver mais detalhes dessa peça pronta. Deixa eu descer, fica mais fácil. Aí. Porque ficou bem justinho, né? Aí, mas era só o jeito de pegar. Aí a gente vai fazendo uma leve massaginha aqui pra poder alinhar esse vivo com o sintético. Pra poder ele fazer essa dobra e ficar todo retinha a peça. Aí ela vai alinhando, pode colocar alguma coisa dentro também pra poder dar um enchimento na peça. E tá aí, uma peça com detalhes de pérolas, muito bacana, para crianças aí maiores que não querem mais aquela lancheira de personagem, que às vezes a gente não acha, né? Uma peça diferente assim na papelaria. Uma peça lisa, sem personagem. O tamanho foi feito de uma forma que cabe a vasilhinha do lanche, cabe uma garrafinha de suco. Aí ficou o bolso frontal, né, que a gente tinha feito. Ficou um bolso aqui. Esse bolso ele não sobe aqui porque o fechamento da peça já foi feito para ela ter acesso aqui só para baixo. E com 2 zíperes, né, na abertura para poder facilitar por causa do tamanho da extensão dessa peça. E com um bolsinho aqui de tela. Aí eu vou só passar depois um viés aqui para dar acabamento. Mas tá aí, tá feita a peça, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aí no vídeo, curte, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que você gostou, e entregar esse conteúdo para outras pessoas também, para que outras pessoas possam ter acesso a essa aula gratuita, muito bacana, uma aula com canal de zíper e fole, como a gente sempre marcou o meio, aqui o fole ficou bem alinhadinho com o meio da peça. São cuidados aí na simetria da peça para que ela fique assim, com capricho, tá bom? Obrigada e até o próximo sábado.